Olá, boa noite. Está no Altição, programa de preto, número 96. Eu falando pausadamente para poder me ajeitar aqui na transmissão 24 horas aqui da COTV. Não sei se está dando tudo certo, espero que sim. Os companheiros que estiverem no chat nos avisem se está tudo ok. Bom, esse programa é um especial sobre a questão da autodefesa. Extinção, programa de preto número 96. Nesse link, né, queria fazer um destaque inicial, a especialidade da transmissão, o link 24 horas da COTV, inédito na esquerda de conjunto, é preciso fazer ampla divulgação. E os companheiros que estão no chat, acabaram de vir do Zona do Agrião, aproveitem a oportunidade, façam seus superchats, seus comentários, se inscrevam e se tornem membro deste importante canal revolucionário que é a Causa Operária TV. Esta noite, como nas demais, estou eu aqui, Juliano Lopes. Vou ter a ousadia de chamar uma boa noite para a companheira Isadora, que está em outro lugar. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Estou aqui em outro lugar também, apresentando, produzindo, porque é uma conquista para nós militantes do PCO, militantes de esquerda, a nossa TV 24 horas, e agora a gente está no momento aí de adaptação, pois nós somos apenas militantes, né? A gente tem que se especializar aí como programador, como apresentador, mas nós estamos aí empenhados porque queremos fazer uma TV revolucionária e de qualidade para todos os trabalhadores. Então, os companheiros aí que estão acompanhando a nossa aventura, tenham paciência, também ajudem, dando dicas, falando aí o que vocês acham que pode ficar melhor para melhorar a nossa TV, porque claramente a gente tem aqui muita força de vontade e vamos caminhar para fazer uma TV revolucionária independente de qualidade 100%. Exatamente, é isso daí. Queria dar um destaque nessa questão que a Isadora colocou da TV militante, né? Então, a apresentação, tudo que foi destacado pelo companheiro Rui Costa Pimenta na abertura desse link, na data de ontem, é resultado do trabalho militante dos militantes das fileiras do PCO. Aproveitando, chamarei mais um militante que também está aqui conosco no Tição, programa de preto, companheiro Eric Menezes, diretamente de Salvador. Esteve há pouco, salvo engano, aqui na COTV, no Jornal das 5. Se eu estiver errado, me corrija. Boa noite, Eric. Tudo bem, meu caro? Boa noite, Juliana. Tudo bem? Boa noite, Isadora e todos os companheiros que nos assistem aí. Realmente é um prazer, né, a gente compartilhar dessa vitória, que é uma vitória da classe trabalhadora brasileira, né, e por que não mundial também, a organização dessa TV revolucionária 24 horas por dia, né? Estamos aí, acompanhe e compartilhe, ajude a nossa política a chegar mais longe. Exato, esse é o nosso propósito aqui. Lembrando sempre que o Tição, programa de preto, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, 19 às 20h30, programa com 1h30 de duração, trazendo aí notícias, história, cultura e polêmica a respeito dos últimos acontecimentos. O programa também é discutido nas reuniões do Coletivo de Negros João Cândido, reuniões abertas. Convido você que está assistindo a participar conosco aos sábados, às 16 horas, para debater a política geral da luta do povo negro brasileiro. Bom, aproveitando a deixa, né, uma data histórica importante de ser mencionada aqui no Tição, é justamente o dia 7 de julho, quer dizer, 2 dias atrás, quando se comemorou mais um ano, né,
desde 1978, quando teve a Assembleia de Fundação, né, do Movimento Negro Unificado na Praça da Sé. É um evento famoso, né, um evento histórico que marca a luta do negro brasileiro, marca outras coisas, né, como a luta pela imprensa negra brasileira, marca a luta pela organização independente do povo negro ao redor das suas reivindicações. Foi uma assembleia realizada ainda durante o regime militar, quer dizer, se hoje a esquerda tem essa política do hashtag fica em casa, não devemos fazer nada, vamos esperar, vejam vocês que o movimento negro daquela época saiu às ruas aí em 1978 para realizar um protesto, colocando, vamos dizer assim, correndo risco, né, com relação aos próprios militares que lá estiveram, ficharam todo mundo, todo o serviço de informação militar esteve presente para fichar o pessoal que fez a manifestação e também colocar no radar da repressão as organizações do movimento negro. Desde então, muita água passou embaixo da ponte, mas o que eu queria destacar de fato era isso, a importância da mobilização, quer dizer, mesmo diante de um problema gravíssimo e de um risco considerável para quem estivesse na rua àquela altura, que é a ditadura militar, que desapareceu, inclusive, vários ativistas políticos durante o seu regime, mesmo diante desses todos os problemas do racismo policial, dos riscos, da violência, da brutalidade policial e da própria repressão que estavam envolvidos aí, mesmo diante disso tudo, o movimento negro saiu às ruas para levantar as suas bandeiras, que é uma questão fundamental, a gente defende aqui. Eu queria destacar também, não vou lembrar de cabeça, mas bem no começo do Tição, não sei que edição que foi, acho que foi a terceira ou a quarta, fizemos um debate sobre a questão da importância da imprensa negra, com representantes do MNU, inclusive com o próprio Iedo Ferreira, que esteve aqui nos estúdios da CELTV, sendo nós, falando um pouco do trabalho militante deles. Destaco, inclusive, vocês vejam só que interessante, o MNU, em uma altura da sua existência, teve como rotina os mutirões aos domingos, nas grandes capitais, entregando panfletos, discutindo com a população a questão da luta do povo negro. Você veja que as coisas, né, as atividades do Partido da Causa Operária não são, nesse sentido, nenhuma inovação, mas trazem consigo a tradição da luta operária, da luta do movimento negro, de mulheres, enfim, a tradição de luta política já desenvolvida e discutida aqui no Brasil. Não estamos inventando a roda, né? Não estamos inventando fogo, mas simplesmente fazendo o que deve ser feito diante do problema da crise do coronavírus, da crise que está colocada. Bom, essa foi a data histórica, não sei se os companheiros querem comentar, eu considero bem importante falar a respeito, até diante do movimento negro totalmente pequeno burguês, né, identitário, como se diz, que a gente tem observado, e que gasta as suas energias, né, para fazer a discussão subjetiva, cultural, identitária, e como a gente viu até aqui, não nos trouxe a lugar nenhum. Bom, é isso, companheiros, querem falar alguma coisa? Juliano, gostaria de acrescentar que o MNU, como uma das principais organizações do movimento negro no Brasil, a gente vê que desde no propósito de criação dele teve todo o contexto de enfrentamento da ditadura, né? Porque a opressão que toda a população brasileira vivia naquela época e lógico em maior intensidade. A população negra total, né? 77 e 78 as grandes greves, né? Ali na região do ABC. E esse movimento de rua que motivou a criação, lógico, teve toda a justificativa da violência ocorrida dias antes, né? Contra
contra pessoas negras, tem todo esse histórico, mas é todo um clima, né? E aí eu queria fazer essa relação, porque a gente hoje vive um clima de repressão, né, em todos os meios, né, inclusive até no virtual aí, com essa questão de fake news e tudo mais, uma ameaça constante, né, do regime se fechar ainda mais, né, a gente sendo ameaçada constantemente pelos militares, pelo governo de uma ditadura realmente de característica até fascista, né, e a gente vê que um movimento de luta dos negros chamou a rua, né, mesmo diante da ditadura, assim como os sindicatos fizeram naquela época, quebraram a paralisia, né, quebraram vamos dizer assim, todas as dúvidas, todos os medos, né, de enfrentar a ditadura e as forças de repressão, e foram à rua. E a gente está vivendo certas dificuldades no momento, até a pandemia é uma dificuldade, mas de forma nenhuma são empecilhos à luta, né? Principalmente a luta que é a única real para enfrentar esse governo, são as mobilizações de rua, né? Exatamente. Bom, Isadora, se quiser comentar, acho que está tudo certo na transmissão. Bom, você falou, né, Juliano, do movimento identitário, e eu acho que a formação aí do MNU, a luta que eles fizeram, mostra que nem sempre o movimento negro ele ficou preocupado em mudar nomes, censurar quais palavras que nós deveríamos falar ou não, censurar obras literárias para enfrentar o racismo. A gente vê que, de fato, o movimento negro é um movimento combativo, um movimento de ruas, principalmente, e não esse movimento identitário que infelizmente, aí, muito influenciado por ideologia imperialista. É bom destacar que o movimento negro atualmente no Brasil muito influenciado aí por teorias, por ideologia que vem de universidades americanas, também achando aí que a luta política do negro trata-se em aparecer como protagonistas em novela da Globo, aparecer em comercial de bancos, ou então vender livros, estar aí dos livros mais vendidos. Infelizmente, a gente vê que hoje o movimento negro tem essa influência aí, mas na verdade não é isso de que se trata, e o MNU mostrou aí como que se faz a luta do negro, né? Correto, aproveitando essa polêmica, né, com o identitarismo, que em primeiro lugar ele tenta se apresentar como uma forma de luta, entre aspas, mas não é. É uma forma de você se adaptar ao regime da burguesia, né, e ficar bem acomodado com as migalhas que caem aí da mesa dos golpistas, da mesa da burguesia golpista. Mas, enfim, teremos mais oportunidades aqui nesse mesmo programa para polemizar com os identitários. Aproveitando, vou chamar a próxima notícia. Nos Estados Unidos pegou fogo, né, a questão do George Floyd. De lá para cá, desde seu assassinato até o dia de hoje, manifestações, centenas, talvez milhares de manifestações foram realizadas, das mais variadas possíveis, desde aquelas que apenas reprisam, né, o ato feito pelo policial de ajoelhar por sobre George Floyd, como outras mais radicalizadas que demonstram aí uma evolução do próprio movimento diante dos problemas que estão colocados. Eu não sei se vai dar para... a Isadora vai conseguir espelhar a tela ou compartilhar a tela, mas eu vou passar a notícia, que é o seguinte: foi no último sábado, é um grupo que diz que... O nome do grupo em tradução livre, como se fosse "não estamos de sacanagem", ou "não estamos de brincadeira", etc. e tal. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver dezenas de negros aí, de fato, aí sim, fortemente armados, né, vestidos a caráter, tal como os panteras se vestiam, quer dizer, uniformizados de maneira militar, e todos de preto, desfilaram, fizeram
praticamente um desfile militar na Geórgia, em um parque dos confederados, dos sulistas, né? Ou seja, daqueles grupos que fazem parte aí, ou integram ainda a Ku Klux Klan. Eu acho interessante, pelo menos algumas frases que foram separadas, inclusive na nossa própria imprensa, tem uma matéria a respeito desse acontecimento. Eles dizem assim, aspas, não, somos uma milícia preta, não somos manifestantes, nós não viemos cantar, nós não cantamos, não é isso que fazemos. Queremos mudanças que realmente nos ajudem permanentemente, não queremos nenhuma pequena mudança, queremos uma mudança real. É vida ou morte aqui, é por isso que estamos aqui, dia após dia, praticando a nossa segunda emenda, exatamente como os brancos. Não permitiremos o assassinato de outra pessoa preta, seja por brancos ou por negros. Bom, é interessante, né? Eles se organizaram para poder fazer essa manifestação, se baseia aí na segunda emenda, que é a emenda que permite o porte de arma. Muitos deles, eu acho que uma questão interessante aqui é o seguinte, os familiares estiveram, ou os próprios militantes estiveram em guerras aí, patrocinadas pelo imperialismo norte-americano, e em virtude disso sabem também atirar, manejar armas, ou mesmo possuem armas em suas residências, etc. e tal. Mas eu queria destacar também, acho que o mais importante, o próprio método, né? O método, de fato, intimidatório de se colocar, quer dizer, de se colocar diante, de frente, né? De enfrentar aí a direita coxinha, a Ku Klux Klan e, finalmente, os racistas. Eu destacaria isso daí porque, por exemplo, o movimento... Aí eu vou falando um monte aqui, depois vocês emendam. O movimento... Esse Somos Democracia, ao invés de enfrentar, né, a direita golpista aqui na Avenida Paulista, não. Chegou a um acordo com a direita golpista, justamente cedendo a Paulista para que eles possam fazer as suas, entre aspas, manifestações domingo sim, domingo não. Coisa que não está colocada, por exemplo, para o movimento negro de conjunto. E fora isso daí, teve a própria jogada camaleônica de transformar um movimento que tinha toda uma disposição de enfrentar os racistas, o fascismo nas ruas, em um esquema amarelo e azul para poder se disfarçar aí no meio da direita. Bom, eu acho que tem bastante coisa interessante a ser abordada disso daqui, e é lógico, né? Também tem que dar uma leve pontadinha na esquerda cirandeira, a esquerda identitária. Nada como um bom fuzil na mão, né? Que sempre é um bom argumento o uso da força. Vamos lá, companheiros da chamada, vamos comentar. Será que nós estamos compartilhando a tela? Era a tela? Quase foi. Então estamos apanhando aqui um pouquinho, não foi ainda, mas, bom, gostaria de fazer um comentário, Juliano, sobre essa marcha aí dos negros fortemente armados, porque eu percebi que a imprensa aqui no Brasil quis destacar que esse grupo estava aí indo numa praça onde tinha uma estátua referia aí a um supremacista branco, mas na verdade eles não destacam qual que é a organização, né? Qual é o motivo da organização? Eles falaram, né? É uma milícia negra, eles destacam, né, que não são simplesmente manifestantes, mas, de fato, eles dizem isso, que eles não são manifestantes, porque eles são um grupo de negros organizado para autodefesa. Nos Estados Unidos, desde os acontecimentos do assassinato do George Floyd, também aconteceram outras mortes, inclusive mortes aí que lembram a época que o negro era enforcado, teve negros que foram encontrados aí enforcados,
mostrando aí para a população negra que, de fato, eles precisam se organizar em autodefesa e, diante da extrema-direita que se organiza armada, a esquerda, os negros, os povos oprimidos, né, precisam também se organizar com armas. Tanto que no vídeo, infelizmente não sei se a gente vai conseguir passar, mas tem aí na nossa imprensa, esses negros armados, eles falam para os brancos dos grupos de extrema-direita aparecer lá para enfrentar eles, porque esses grupos de extrema-direita, eles são muito corajosos para enfrentar aí, para matar negros que estão desarmados, que não estão organizados em autodefesa, que estão sozinhos. Mas aí, naquele momento que estava aquele grupo ali de negros organizados, não apareceu nenhum branco, né, para ameaçar a vida deles, mostrando que esse é o caminho. O negro precisa se organizar e não pode mais permitir que pessoas negras sejam assassinadas da maneira que são. E essa milícia, eles destacam isso, que eles não vão mais aceitar pessoas negras serem mortas, seja por brancos, né, por policiais brancos ou por negros, porque dentro da polícia também a gente tem negros aí que agem em favor do poder branco, né, da direita. Passar se o companheiro quiser comentar. Exatamente. Eu queria complementar só com... você vê exatamente o mais importante é o propósito, né? Que eles foram lá no centro, é um parque lá no interior da Geórgia, que é considerado um dos principais locais de reunião de grupos extremistas, né? Entre eles, talvez o principal dele é a Ku Klux Klan. O pessoal faz discurso aí, bota na internet, tudo mais, faz evento, faz aquela propaganda, aquela patifaria, e o pessoal foi lá. Estamos aqui no ninho de vocês, né? Cadê vocês? É o que aparece nos vídeos, né? São vários discursos, vários militantes falaram. É um avanço tremendo, né? Se a gente comparar com a situação brasileira, né? Que a gente praticamente o PCO e o coletivo João Cândido tem somente essa política de armamento, defesa do armamento da população, né? Tem outros grupos também, mas nós estamos à frente levantando essa bandeira, e o pessoal lá já está além, né? O pessoal já criou uma milícia armada, foram cerca de 500 pessoas aí nesse ato, que foi o dia do 4 de julho, né? Dia da independência lá dos Estados Unidos, e foi um dia muito importante, até é um dia que a direita lá está toda assanhada, né? E como a Isadora comentou, as mortes continuam ocorrendo. A gente vai dar algumas notícias aqui. A situação em Atlanta, por exemplo, nas últimas semanas, continua pegando fogo. No próprio 4 de julho, teve uma grande manifestação no restaurante onde, há cerca de 15 dias atrás, um jovem de 27 anos foi morto porque estava pela polícia, ele estava estacionado, dormindo dentro do carro, foi chamar a polícia, acabou que ele foi morto pelas costas, pelos policiais, gerou toda uma revolta, queimaram o restaurante e continuaram os protestos, e uma menina, uma garota de 8 anos, morreu baleada aí de um tiro que ninguém sabe de onde veio. A polícia disse que veio da multidão, ninguém sabe de onde foi, mas uma menina negra, uma família que estava, ao que parece, estava inclusive indo para a manifestação, tentando estacionar. E tá lá, já caiu a chefe de polícia, que era negra, a prefeita de Atlanta, que é negra, tá lá o pessoal pedindo a saída dela, a derrubada dela, e ela utilizou, inclusive, a morte da menina para pedir paz, né? Não podemos aceitar negros se matando, aquela coisa toda, né? Para manter o cargo dela. E a população está pedindo claramente o fim da polícia e o fim do governo, né, lá em Atlanta, que é uma das principais cidades, né, da comunidade negra ali no sul dos Estados Unidos também. Correto. Não, tem que destacar isso daí. A gente tem que fazer ampla divulgação, até porque se trata, em primeiro lugar, de um programa fundamental, né, da luta operária. A gente não deve ceder espaços aos fascistas, em hipótese alguma, né? O que os negros norte-americanos fizeram é resultado de uma experiência que eles já tiveram com a Ku Klux Klan, que também não brinca em serviço.
Falando em Ku Klux Klan, nós temos aqui no Brasil a Ku Klux Klan brasileira, que é a polícia militar. Tem até uma roupa, etc e tal. A Isadora vai dar maiores detalhes, mas teve um jovem chamado Vinícius, que foi preso aí por conta de um reconhecimento. A descrição era o seguinte, né? Essas histórias da polícia militar. Eles foram atrás de um adolescente negro com uma verruga. Aí prenderam um cara qualquer, com essa descrição. E o rapaz está preso até hoje. Inclusive, familiares entraram em contato conosco para ver o que pode ser feito, porque é um absurdo total o que está acontecendo com o Vinícius, que é funcionário do mercado, nunca tinha tido problema com a polícia militar, com o processo judicial, nem nada, e agora está lutando, a família está lutando para ver como é que consegue libertar o jovem que foi preso num esquema totalmente montado aí pela polícia militar, um esquema tradicional, né? Se vocês notem isso aí, que eu acho interessante. Não só o caso, mas a realidade dos outros presos brasileiros. Se é assim, é natural que se queira, por exemplo, revisar ou anular todos os processos, todas as penas dos prisioneiros brasileiros, porque é uma farsa. Tudo é uma farsa. Você é preso porque a polícia plantou uma arma na sua mochila. Você é preso porque a polícia acha que você cometeu um crime. Você é preso só porque você é negro e está em um bairro de rico. Você é preso porque está vestido de tal maneira. Você é preso porque levantou suspeitas em um estabelecimento comercial. E assim, isso é a primeira prisão para averiguação. E aí, tem todos os sentenciados do sistema penal, que estão aí a casa dos 900 mil, fora os que aguardam recurso, etc. e tal, que alguém teria que me convencer de que o que aconteceu com eles não é uma fraude que nem essa aqui, que aconteceu com o Vinícius. Quer dizer, as prisões é um posto de fraude e é um esquema para promover a limpeza racial. A polícia age aí. E aí, assim, eu queria destacar também, né? Poder judiciário, aí, assim, os policiais são sacanas, mas o Poder Judiciário também não tem dó, né? Pega lá um processo cheio de nulidade, de fraude, de tudo quanto é esse tipo de esculhambação, e se somam com a Polícia Militar para promover a execução, a prisão de jovens inocentes. Esse rapaz aqui tem 16 anos. Recentemente, acabei não separando a notícia, soltaram um rapaz no Rio de Janeiro lá que passou 54 dias preso injustamente. Na verdade, tinha que soltar todo mundo. E depois o Estado teria que provar qualquer culpabilidade do pessoal. O que eles fizeram efetivamente para merecer estar preso em um processo público, não essa farsa aqui. Inclusive, o processo do Wellington aqui tramita em segredo de justiça. O que é o segredo de justiça? Aí o Poder Judiciário fala, não, porque é um menor que está envolvido, etc. Então, mas só para você não descobrir a patifaria que foi cometida pela Polícia Militar e que faz isso daí, eu acho assim, 99,9% dos casos em que ela atua, né? É uma corporação assim destinada, né, um objetivo claro de promover a prisão, a perseguição dos jovens, etc, etc. Aí eles promovem um processo administrativo que é esse que corre dentro das delegacias, que é justamente esse que ninguém tem acesso nenhum, fazem as provas contra as pessoas lá dentro, né, dentro das salinhas de 2x2, né, conquistando a confissão de vários criminosos, entre aspas, e aí você vai ver, tá lá o cara com 7, 5, 3 anos, 20 anos para cumprir pena no sistema carcerário brasileiro. É um negócio revoltante mesmo você ver essa atuação da polícia que só se desenvolve, né? Só se amplia com o golpe de Estado, só se amplia com os fascistas que tomaram conta dos governos estaduais, só se amplia pelo método errado da ditadura. A maior com a PM do que a pandemia. Ah, com certeza, a preocupação maior com a PM do que a pandemia. Vejam só, basta ser negro e ter uma verruga para você ir preso e nem saber quando é que vai ser solto, o que vai dar isso daqui. Mas, bom, tá aí, falei, está falado, companheira Isadora. Bom, Juliano, gostaria de destacar, né,
esse caso, porque mostra aí como funciona a polícia, né? A polícia forja, de fato, foge a provas, foge a crimes, e as pessoas são injustiçadas, trabalhadores aí são injustiçados, e quando o nosso coletivo coloca que tem que liberar todos os presos não perigosos, esse caso do Vinícius entra nisso, né? Porque o rapaz aí foi preso, eu vou passar aqui informações do caso dele para vocês entenderem. O rapaz aí foi preso de uma forma totalmente fraudulenta, da mesma maneira que fizeram com o ex-presidente Lula. Ainda o Lula teve um julgamento aí, forjaram um pouco melhor aliás, nem forjaram bem as provas, né? Mas nesse caso, o Vinícius não participou nem de um julgamento, não estou fazendo questão aí nem de julgar o caso com as provas de que ele não estava no crime. O Vinícius, ele foi preso em abril deste ano, dia 16 de abril. Ele estava no trabalho dele, ele trabalha como num supermercado extra na Vila Guilherme, aqui em São Paulo. E ele foi preso alegando aí que ele teria participado de um crime, de um assalto a um caminhão, no dia 14 de junho de 2018. Só que aí, na descrição de quem cometeu esse crime, está aí a descrição é de um adolescente negro. E o Vinícius, ele nem tem as características apresentadas na descrição de quem cometeu o crime. E no dia 14 de junho de 2018, ele estava assistindo a abertura da Copa do Mundo na Rússia, junto com a sua família, em casa, e a família tem fotos, a família tem prova de que o rapaz estava com eles no dia que estão alegando que ele estava fazendo esse crime, mas mesmo assim não foi o suficiente. Mesmo a família mostrando foto, alegando aí, o que foi suficiente para ele ser preso foi uma foto mandada pela polícia por WhatsApp. Porque o que acontece? No março do ano passado, ele foi aí parado pelo 5º Batalhão, e aí perguntaram para ele se mostraram uma foto para o rapaz, perguntando se era ele, e a foto era dele mesmo. E ele falou assim, sim, sou eu, na foto que de fato estava mostrando que era ele. E aí tiraram uma nova foto dele nesse momento que eles pararam, ele junto com a namorada indo num restaurante. E aí tiraram novamente uma foto do WhatsApp e perguntaram para uma vítima desse assalto aí do caminhão se era ele. E aí a pessoa falou que sim. E aí, a partir disso, levaram ele para a delegacia, só que na hora que chegou na delegacia, a polícia alegou que ele estava sendo preso por porte de arma, sendo que não tinha nenhuma arma. E aí ele pagou uma indenização de R$2.000 para ser liberado e acontecer o processo em liberdade. Mas aí depois voltaram, agora dia 16 de abril, e prenderam o rapaz, alegando aí que tinha sido esse crime. Então, tipo, é uma situação, de fato, totalmente fraudulenta. A família não sabe mais o que fazer e mostra que é assim que funciona a polícia, né? É assim que funciona a justiça. Eles simplesmente pegam aí uma pessoa, tira uma foto, foge um crime e prende a pessoa, e a gente não sabe nem porquê, nem a família consegue saber porquê. Então, o processo aí está em segredo e nós, né, da comunidade, a imprensa não pode acessar o processo para saber, de fato, por que o Vinícius está preso. É uma arbitrariedade total. Bom, companheiro Eric, quer comentar um pouco? Exemplificar, né, de repente, para quem não conhece o modus operandi da polícia brasileira, deixar claro, né, que a gente, no domingo retrasado, a gente noticiou uma situação muito semelhante, né? Um jovem de 23 anos em São Paulo, aqui no Capão Redondo. Ele era catador, né? E ele foi preso pela polícia porque, sob a acusação de ter participado de um assalto a um
motorista de Uber, né, e a passageira dele, e ter levado o celular e cerca de R$ 120. Isso 2 horas antes, mais ou menos. O motorista do Uber e a passageira foram à delegacia, deram queixa, e eles saíram em busca das pessoas que tinham sido 3 motos, né? 5 pessoas em 3 motos, no bairro vizinho, que era o Capão Redondo. Passaram numa região, viram o jovem, né, o nome dele é Ailton Silva, na garupa de uma moto com um amigo, uma moto que tinha características diferentes do que as vítimas disseram, né, que eram motos escuras com capacete escuro também, alguma coisa escura. E eles estavam na moto vermelha, com os dois com o capacete próximo de cores vermelhas. Foram abordados pela polícia e foram levados. Chegando na delegacia, a vítima, né, a passageira, ela disse que era ele mesmo porque o porte físico dele era inconfundível. Só que detalhe, na hora do assalto no Uber, todos os assaltantes que estavam nas motos, eles estavam de capacete. Ela não viu o rosto de ninguém. Ela disse que o porte físico era inconfundível, e foi o que foi registrado no boletim de ocorrência. Né? E esse rapaz, ele, semana retrasada, não sei se evoluiu a situação, ele estava há um mês preso sem qualquer prova, inclusive o celular e o dinheiro nunca foi apresentado, né? Então, esse é o modus operandi. Chegar lá na comunidade, prender um negro, um jovem negro lá, jogar na cadeia, jogar fora a chave e pronto, está solucionado o crime. Né? E é assim a resolução dos crimes, quando não acaba em morte, que é boa parte das vezes. Né? Exatamente. Não é a primeira vez, também não vai ser a última que a gente vai denunciar as atrocidades cometidas aí pelo sistema repressivo nacional. Uma coisa que eu queria destacar, antes de chegar na próxima notícia, é que o movimento negro norte-americano, ele aparece como mais organizado, inclusive a próxima matéria é com relação a uma conferência, né, uma convenção que eles estão organizando aí para o período próximo para debater o problema do negro nos Estados Unidos. Mas acho que uma questão que a gente precisa ter clara é que a repressão brasileira é muito maior do que a repressão norte-americana. O negro brasileiro organizado, até pela quantidade numérica que existe aqui, ele é mais perigoso efetivamente para o sistema que o próprio negro norte-americano, pela quantidade física de pessoas aí. E diante desse problema, desde a época da escravidão, a repressão, tal como esses casos que a gente apontou aqui hoje, é muito maior, né? A quantidade de policiais e também a quantidade de mortos pelo sistema repressivo. Vocês vejam que o caso do George Floyd foi amplamente noticiado, foi filmado e tal, deu uma crise total. Bom, aqui no Brasil, logo depois do George Floyd, a polícia fez questão de enforcar 2 no meio da rua, matou vários, sumiu com um monte, executou, trucidou, que é um procedimento justamente para impedir a organização política do negro. É um esquema à la ditadura militar. O terror, né, para impedir a organização do povo negro. Não se trata bem da questão da consciência política, mas muito mais da repressão desenvolvida pelos seguidos regimes arbitrários que o Brasil teve e que permitiram, né, permitem aí, ou mesmo incentivam a atuação da repressão militar contra a população negra de uma maneira totalmente descontrolada, tal como a gente viu aqui até agora. Bom, puxando aqui a notícia, de fato é isso, né? Depois desses acontecimentos nos Estados Unidos, os ativistas militantes norte-americanos, negros, estão chamando aí uma convenção nacional para o próximo dia 28 de agosto, uma convenção que seria virtual, mas que busca organizar a luta da população negra diante dos últimos acontecimentos. Reúne uma série de organizações, se não me engano, está aqui na matéria, mais de 150 organizações. É um passo fundamental, algo que, inclusive, na luta contra o golpe de Estado, algo que o PCO tem insistido em chamar aqui no país, no Brasil, uma plenária de organização, uma plenária para organizar a luta contra o golpe de Estado, é preciso organizar as forças que estão aí dispostas a fazer alguma coisa, que eu acho que
Esse também é uma discussão fundamental. No Brasil, a disposição do negro, do pobre, do trabalhador para a luta é tão maior que essa vista nos Estados Unidos. Só que aqui tem uma repressão muito grande, contra o negro em especial, mas a repressão da polícia de conjunto. E também nós temos que entender que aqui tem a esquerda tucana, a esquerda colorida, camaleônica, a esquerda hashtag fica em casa, a esquerda hashtag não façamos nada, hashtag muito cuidado, hashtag domingo é da mamãe, hashtag domingo é dos coxinhos. Quer dizer, é um processo mais complexo. O controle aqui nesse sentido do país, no Brasil, é muito maior. Bom, é isso. Querem comentar um pouco, camaradas? Uma necessidade, né? O coletivo discutiu, inclusive, tirar um manifesto, talvez a Isadora possa falar um pouco melhor, tirar um manifesto, chamar organizações para assinar um manifesto e, por que não, chamar uma convenção também, uma conferência, uma plenária, com mais variados setores que estejam interessados em organizar, de fato, a luta do povo negro. Bom, é isso. Vamos lá. Bom, Juliano, você falou aí do manifesto, e dada aí as notícias que a gente sempre traz aqui no Tição, né, da violência policial, nós temos aí um trabalho para fazer, e esse trabalho precisa de organização do movimento negro, e não trata-se de derrubar estátuas, não trata-se de mudar palavras no dicionário. Trata-se de lutar aí contra essa instituição assassina que cada vez fica mais evidente o serviço que ela presta à sociedade, que é oprimir os trabalhadores, exterminar com os trabalhadores, né? Então, o nosso manifesto aí, nós vamos lançar, estamos procurando outras organizações para assinar o manifesto, a gente vai lançar num programa na CLTV para trazer o debate as medidas que nós estamos apresentando nesse manifesto, que tem aí como objetivo acabar com o racismo no Brasil, mas também, principalmente, a opressão do povo negro, né? Opressão que está muito relacionada também à classe social que o negro se encontra, que é a classe trabalhadora, que tem sido os trabalhadores aí fortemente atacados pelo governo do Bolsonaro, os trabalhadores que estão sofrendo aí com a pandemia, pela falta de uma saúde pública de qualidade, pela falta de inúmeras medidas que o governo deveria estar fazendo. Nós também vemos aí nas ruas aumentar o número de moradores de rua, e se você observa, sempre são negros, né? A maioria. Então, o manifesto tem várias propostas para os resultados oriundos aí da opressão que o povo trabalhador sofre aqui no Brasil. Eu vou chamar aqui, desejar uma boa noite para os companheiros que estão nos acompanhando, pessoal aí que está firme e forte na mudança da nossa TV Revolucionária. Bom dia para o Carlos Adustos, o Alfeu, companheiro Francisco Muniz, Rob Silva, Angelina Dias, boa noite, irmã Jazeweski, R. Locatelli, Henrique Arias, boa noite, a companheira Natália também está aqui, Rob Silva, boa noite, Carlos Adustos, Renata Diniz, agradecer o super chat da companheira Para Que Postar Só Tem do Face, diz aqui, pequena contribuição para o fim da PM. O Eric Grandes também está aqui, Cidadão Comum, estamos aí com uma boa audiência. Boa noite, Marília Garcia. Quem mais? Bom, e o companheiro Francisco, ele comenta aqui de uma notícia, eu até coloquei na pauta justamente para reforçar aí o debate pelo fim da polícia, pela autodefesa da população, pois teve um caso gravíssimo que mostra, né, a crueldade dessa instituição, em que um bebê, ele morreu afogado, e a morte dessa criança pode ser colocada na conta da polícia,
pois esse bebê, ele estava junto com o pai em casa e mais outros 2 irmãos, um de 3 e 6 anos, e o pai da criança, a polícia chegou lá na casa, ele estava, acho que varrendo a calçada fora de casa, e ele foi preso pela polícia, acusado de um furto. E levaram o pai para a delegacia e deixaram as crianças sozinhas em casa. A mãe tinha ido ao supermercado. E aí as crianças ficaram sozinhas, na casa tem uma piscina, e aí a criança, o bebê, acabou caindo na piscina, já que as crianças estavam em casa sem nenhum adulto, e morreu. A mãe chegou em casa, encontrou a criança na piscina, mas não deu tempo de salvá-la. Mostrando aí que a polícia não tem nenhuma preocupação com a segurança da população, porque se tratasse disso, né, nunca que a polícia deixaria 3 crianças sozinhas enquanto levava o pai. Também nunca que agiria dessa maneira, né? Por isso que quando a esquerda pequeno-burguesa propõe aí reformas da polícia, a gente diz que nós do coletivo, nós do Partido da Causa Operária, defende aí que não é possível reformar essa instituição, a gente precisa acabar com ela. Bom, passa aí para os companheiros que quiserem comentar. Ainda a notícia anterior, sobre a questão da Convenção Nacional Negra, né, 2020, como está sendo chamado. Aí eu não sei, eu acho que a gente não vai ter condição de desenvolver toda essa polêmica aqui, mas eu queria destacar esse ponto. Logicamente, né, por conta da toda a sociedade estadunidense, né, a economia, o desenvolvimento da classe trabalhadora lá, etc. Isso tem efeitos também na organização dos trabalhadores e do povo negro também, né? Eles já propuseram essa convenção, que é um avanço muito grande. A gente citou aí a questão da milícia armada, que é outro avanço. Agora, destacando aqui o fato que está sendo chamada, né, as organizações que estão à frente aí, é um tal de, uma tradução, né, Projeto Justiça Eleitoral, Movimento pelas Vidas dos Negros, né, que faz parte daquele outro movimento, Black Lives Matter, né, que está sendo aí criticado por vários setores aí do próprio movimento de integrar parte da política dos democratas, né? Inclusive há lideranças desse movimento aí apoiando o candidato Joe Biden aí, né? Que vai ser adversário do Trump na corrida eleitoral, nas eleições aí desse ano, e que tem um histórico de não ser nenhum lutador pelas causas da classe trabalhadora, né? Muito menos negra, né? Mas, aproveitando a política eleitoral, ele está fazendo essa demagogia, né? Inclusive, o vice dele parece que é negro também, né? Mas, e aí a gente vê a influência desses grupos, né, que não tem uma política clara, né, como a gente propõe, né, como a política marxista propõe, uma política revolucionária para o povo negro, que eles estão... Uma das propostas aqui que vão ser debatidas, né, reivindicações, né, para o próximo mandato dos Estados Unidos, né? Eles vão discutir um conjunto de reivindicações para os primeiros 100 dias do próximo presidente, né? E colocar isso aí na discussão eleitoral. Ou seja, de certa forma, se a própria convenção é um avanço, mas a proposta que está sendo encaminhada aí já de levar a discussão para uma seara eleitoral, né, de apresentar os candidatos e apresentar uma possível proposta para o futuro presidente, dele se comprometer, é uma medida que vai de encontro às manifestações, às mobilizações de rua, né? Porque você joga o centro da disputa para para a via eleitoral, né? E não para as mobilizações, similar ao que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem todo um setor da esquerda aí apostando nas medidas, vamos dizer assim, puramente eleitorais, né, como é a proposta da Frente Ampla. Exato, eu só queria destacar aqui, nós estamos chegando aos nossos 20 minutos finais, que neste domingo
teremos atos nas mais variadas capitais do Brasil, pelo Fora Bolsonaro. O coletivo de negros vai participar também com suas faixas e tudo mais, pelo fim da Polícia Militar. E convidar os companheiros todos que estão no chat, se você é de outro estado, se informe no nosso Diário Causa Operária para saber onde vai ser o ato pelo Fora Bolsonaro. Se você é aqui de São Paulo, esteja conosco no vão do MASP, na Avenida Paulista, às 10 horas da manhã deste domingo, para participar de mais um ato importantíssimo, fundamental, na luta pelo Fora Bolsonaro. Vi também companheiros aqui no chat solicitando, né, o auxílio, né, a força do PCO, etc. e tal. O companheiro Francisco Muniz já colocou à disposição seu próprio contato para poder o pessoal entrar em contato e fechar com a gente nossas fileiras de militantes do PCO, convite sempre aberto. Reforço uma vez mais, quem quiser, quem puder, faça a sua contribuição, seu superchat, para poder fortalecer a Causa Operária TV, que agora está 24 horas no ar. Ou seja, você nem precisa sair daí, pode ficar com o mesmo link, deixa a janela aberta, curta, comente e está lá acompanhando a Causa Operária TV. Bom, nossa polêmica, muito embora nós já tenhamos desenvolvido bem até aqui, é essa questão da autodefesa, né? Uma necessidade fundamental do movimento negro, na verdade, parte de um aprendizado, né, da luta do negro ao longo da história, etc. e tal, contra a repressão, tanto a repressão do Estado quanto a repressão fora do Estado. Os companheiros devem lembrar, e eu acho até que vamos tirar uma matéria relatando isso daí, da sequência de ataques feitos pela direita fascista fora do Estado, sem ser pela PM, mas pelos coxinhas, né, pelas milícias direitistas, contra sindicatos, contra centrais sindicais, contra sedes de partidos políticos da esquerda, contra homossexuais, contra morador de rua. Aqui em São Paulo, eu acho que foi no final do ano passado, começaram a tocar fogo em morador de rua. Teve dispararam tiros contra a caravana do ex-presidente Lula, quando estava indo para Curitiba. Nós tivemos uma série de embates aí com os coxinhas nas ruas, inclusive esses embates eram parte do programa Arquivo 29, sem ser o próximo outro. As oportunidades que nós do PCO tivemos para colocar esse pessoal para correr, mas o debate político de fundo da autodefesa é a necessidade do povo se organizar para se defender do que está acontecendo. Os casos dos jovens presos, jovens mortos pela polícia militar, eles só reforçam essa ideia de que é preciso, tal como acontece em uma série de outras áreas públicas da população, por exemplo, energia elétrica, encanamento, habitação, etc. e tal, a população se organiza e consegue fazer isso daí. A autodefesa é a segurança feita pela própria população, pela própria comunidade trabalhadora, pela própria comunidade negra. Tem gente que não consegue enxergar como isso seria feito, etc. e tal, mas o fato é que, independentemente de como se chega a essa organização, ela é urgente e necessária sair do papel e ir para as ruas, né? Não tem mais muito jeito, né? Tal como a gente saiu com a política dos conselhos populares, diante da crise do coronavírus, a política da autodefesa é essa: a população prover aí a sua própria defesa e impedir o avanço da repressão oficial contra seus bairros, seus familiares, contra suas comunidades e também, por outro lado, impedir o avanço do fascismo. Não dá para aguentar mais. Não sei se vocês lembram, né? Teve uma época que estava em moda os linchamentos no Rio de Janeiro. Pegaram um jovem negro lá, tiveram a capacidade de amarrar o jovem num poste como se fosse o pelourinho da época da escravidão, deixaram o moleque amarrado nu lá com uma tranca de bicicleta, que já eram, né, os nazistas daquela época, os mesmos que ajudaram a dar o golpe de Estado, levaram adiante essa política dos linchamentos, né? Quer dizer, espancar a população negra na rua da maneira que for possível. É diante desse problema que é colocada a questão da autodefesa. Não dá. Não é possível mais esperar que o Estado faça a defesa da população negra. Primeiro que não faz, né? Primeiro que não faz, e segundo que o objetivo do
da segurança, entre aspas, do Estado, é esse que a gente viu até agora aqui no Tição, Programa de Preto. Quer dizer, é uma política necessária para o movimento negro, para a população negra, reduzir suas baixas, né, e impedir o avanço dos fascistas. Para se chegar em um tempo que isso não aconteça por receio da direita do que pode acontecer, bater em negro, tocar fogo em morador de rua, promover aqui o governo de São Paulo promoveu, no meio da pandemia, os desalojamentos, né, expulsão de moradores de favela, etc. e tal, no meio do coronavírus. Quer dizer, é um grupo que teria uma associação, um conselho de segurança que teria a capacidade de impedir esses desmandos do Estado. Não tem que aceitar nada do Estado só porque veio do Estado, que é legal, só porque veio do Poder Judiciário, que tem que ser obedecido, nada disso. E muito menos a direita nas ruas, né, que são esses coxinhas maravilhosos que foram para a Avenida Paulista e com a bênção do senhor Guilherme Boulos e etc., e pássaros, Guilherme Boulos e pássaros congêneres, foram lá, assinaram um acordo com a própria Polícia Militar, com João Dória, né, com a eles fizeram um acordo, a verdade é essa, fizeram um acordo com a lindíssima Bia Dória, a esposa do João Dória, que falou que morador de rua gosta mesmo de morar na rua. E é importante mesmo que o pessoal gosta de morar na rua. Quer dizer, com esse tipo de gente aí, a população precisa de fato estar a postos para se defender, né? O pessoal não quer não quer um acordo democrático com a existência do povo negro. Então, se não há acordo, é preciso colocar em marcha uma política de defesa, uma política de defesa da população negra e trabalhadora para que a gente possa se organizar diante desses ataques. Bom, era isso, né? Tem que aproveitar, deixa de criticar mesmo a esquerda pequeno burguesa, nem falar da esquerda, a esquerda Folha de São Paulo, que é todo mundo suando frio, assim, né? Escreve aquele belíssimo artigo para ver se eles conseguem uma coluninha lá na Folha de São Paulo para falar uma tese maravilhosa sobre as borboletas africanas negras que viajaram, ou sobre o racismo estrutural e a pandemia, aquele blá, blá, blá enfadonho da esquerda do regime, né? Bom, é isso, camaradas, vamos lá. Bom, eu acho fundamental, né, a gente discutir a questão da autodefesa, é uma coisa que a gente coloca sempre nos programas, é uma palavra de ordem do nosso coletivo, porque em quem que a gente vai confiar na polícia do Dória, né, que é bem representado aí pela sua esposa, que acha que as pessoas gostam de morar na rua, né? São essas pessoas que vão garantir a segurança do povo negro? De maneira alguma. Eles não só garantem a segurança do povo negro, como também eles que causam as desgraças para esse povo, eles que entram nas comunidades, nos bairros operários e humilha, mata, sequestra, tortura trabalhadores. Então, a classe trabalhadora ela tem que ter uma política independente e se organizar independentemente, organizar sua própria segurança. Como que isso não pode ser imaginado, sendo que quem mora no bairro, quem conhece as ruas, conhece a vizinhança, seria aí totalmente qualificado para promover a sua própria segurança, ou organizar e eleger quem que vai ser responsável por isso. E, de fato, se organizar, porque a polícia vai nas periferias para quê? Qual é o benefício da polícia, do Estado dentro das favelas? A gente vê que o Estado não tem eficiência, o Estado dominado pela burguesia não tem eficiência nem para combater uma pandemia, coisa assim que a gente está vendo aí, trazer tanta desgraça para o povo. Imagina as outras coisas. A gente foi no programa passado, se eu não me engano, a gente apresentou aí a história do João Cândido, que fez a revolta da Chibata, e destacamos aí o trabalho, a preocupação que os militares, que o governo teve em esconder a revolta, justamente porque eles tiveram preocupação de esconder a capacidade que o povo negro, que o povo trabalhador tem de se organizar. E a esquerda pequena burguesa, ela está a reboque dessa política, de que o povo negro seria incapaz de organizar a sua própria segurança, de se organizar.
Isso não é uma verdade. As coisas precisam começar a acontecer e precisam começar de um lugar, né? E a esquerda pequena burguesa tem que abandonar essa política, ficar a reboque da direita que defende que o povo é bárbaro, que o povo não poderia ter arma porque sairia matando todo mundo. Essa marcha do grupo negro armado prova por que a gente defende o armamento. Prova que o povo negro, que a população não é bárbara. Quem são os bárbaros? São eles que estão no governo. Bárbaro é a Biadória, que comentou lá, né, falando que as pessoas querem morar na rua. Quem que quer morar na rua? Quem quer ficar dependendo de receber uma marmita para sobreviver? E ficar caçando sua comida no lixo. Então, essa direita golpista que promove a verdadeira barbaridade. E não o povo negro. O povo negro aí tem todo o direito de se organizar, armado, porque é necessário, porque a extrema-direita se arma. Então, o povo negro também teria esse direito democrático. Vou passar para o companheiro Eric, se quiser comentar. Exatamente.